Fala pessoal, estamos aí para mais uma aula nossa de fisiologia humana. Nós vamos entrar agora numa nova unidade de ensino, né, o sistema muscular, e aí a gente vai dar sequência. Espero que esteja todo mundo bem aí, todo mundo tranquilo e dando sequência aos estudos, porque a gente não pode parar. Bom, quando a gente fala em músculo, né, principalmente na educação física, né, o pessoal fica muito ligado em bíceps, tríceps, quadríceps, né, glúteo. Só que a gente esquece o seguinte, que na realidade nós temos três tipos diferentes de músculos. Nós temos o músculo estriado esquelético, que é esse que a gente está acostumado sempre a estar falando. É o músculo, né, o bíceps, o tríceps, o quadríceps, são músculos associados normalmente a ações voluntárias, e é um músculo também relacionado a movimentos, a manutenção da postura, coisas desse tipo. Nós temos também o músculo estriado cardíaco. O que é o músculo cardíaco? É o músculo que compõe o coração, né? A gente até estudou essa unidade de ensino, né? Que o músculo é um órgão, o coração é um órgão muscular, né? E ele é composto de fibras musculares. E nós temos também o músculo liso. Esse músculo, ele normalmente está associado a ações involuntárias, como por exemplo ali na figura está mostrando, né, o músculo liso compõe, por exemplo, o sistema digestório para fazer aqueles movimentos peristálticos, mas também normalmente está associado às artérias e, enfim, outras diferentes funções dentro do organismo. Bom, a fibra muscular lisa, o que é uma fibra muscular? Uma fibra muscular é uma célula do tecido muscular. A gente normalmente não chama de célula muscular, chama sim de fibra muscular. A fibra muscular lisa ela tem algumas características, como você pode observar na figura, né? Primeiro, ela tem um formato que a gente chama fusiforme, né? Ela só tem um núcleo, e esse núcleo fica centralizado. Você pode observar ali, o núcleo está numa cor meio lilás, meio roxo, né? E uma outra característica importante, você pode ver ali, quando estou olhando na imagem lá que está marcada com a letrinha A, significa ela estando relaxada, ok? Quando eu olho para B, ela está contraída. Então você pode perceber que quando ela contrai, ela diminui totalmente de tamanho, tá? Tanto no seu sentido transverso, quanto no seu sentido longitudinal. Então é importante a gente notar isso, porque é uma diferença interessante em relação aos outros tipos de fibra. Já a fibra muscular cardíaca, né, ela já tem outras características, como, por exemplo, a presença de estrias. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o que forma essas estrias aí. Mas ela tem uma semelhança, ela só tem um núcleo, e esse núcleo fica centralizado, como você pode observar ali na figura, ele está representado em azul também. Tá? Gente, lembrando que esses são desenhos, essas cores, elas são cores utilizadas só para diferenciar. Não significa que o núcleo da fibra muscular cardíaca seja realmente azul, tá? Uma outra característica, você vai ver que ela é cilíndrica, né? A outra era fusiforme. Essa fibra muscular, ela é cilíndrica. E, né, você pode observar que as estrias elas são paralelas. E isso faz com que ela, na hora de contrair, ela contraia sempre nessa direção. Ou seja, ela não faz aquela contração como ocorre na outra fibra, que ela contrai em todos os sentidos, né? Ela só contrai em direção ao seu centro, tá? E essas estrias têm uma importância disso, a gente vai ver com calma mais para frente. Bom, já a fibra muscular estriada esquelética, aquela que a gente está mais acostumado a falar o tempo todo na educação física, né? Essa fibra muscular, ela tem umas características diferentes. Ela é bem longa, bem alongada, ela também apresenta estrias como a cardíaca, né? Só que ela é multinucleada. O que significa isso? Ela não tem um núcleo só. É muito comum a gente ver, a maioria das células, né? Elas são compostas por um único núcleo. A fibra muscular estriada esquelética, não. Ela tem vários núcleos. A gente observa que as estrias também são paralelas, que vai ter aquela questão da contração também, né? Diferente. Ela vai ter nessa característica mais semelhança com a fibra cardíaca do que com a fibra lisa, certo? Olha aqui, essa imagem já é uma imagem de uma fotografia tirada de microscópio.
né? Obviamente que foram usados corantes aí, por isso também as fibras, essas cores, elas não são cores verdadeiras da fibra, são corantes para a gente poder observar bem. E o que ela está destacando aqui? Cada fibra muscular dessa tem os seus mionúcleos, que são essas manchas aí mais escuras, né? Quase pretas, né? Então você pode observar aí tem partes, né? De 3 fibras musculares estriadas, esqueléticas. E cada uma delas, olha ali, uma delas ali está com 2 núcleos, a outra aparece em 3 núcleos, né? Você vê que elas têm vários núcleos e tem aquelas estrias. Observa que as estrias são paralelas e muito bem organizadas, né? E isso é extremamente importante para a gente entender, numa aula mais para frente, como ocorre o processo de contração muscular. Bom, por que essa fibra muscular esquelética, né, estriada esquelética, ela tem vários núcleos? E por que o núcleo delas é periférico? Né, diferente da fibra lisa e da cardíaca, que o núcleo é central. Então, vamos lá. As fibras lisas e as fibras cardíacas, elas surgem a partir de uma única célula precursora, que vai se diferenciando até se transformar, né, a gente tem que lembrar lá do período embrionário, né? A gente começa com células troncos pluripotenciais, né? Essas células vão se transformando e formando células diferentes que vão determinar qual tecido e qual órgão elas vão compor. Nesse caso, nós temos as células embrionárias mesodérmicas, né, que originam vários tecidos, entre eles o tecido muscular. Essas células embrionárias mesodérmicas, olha lá, começando da esquerda para a direita, elas vão se diferenciar em mioblastos, que são precursores de músculos. Mio, né, vem do grego músculo, né? Esse mioblasto, ele vai começar, esses mioblastos, né, melhor dizendo, eles vão começar a se unir, vão começar a formar estruturas maiores pela fusão dessas células, e esses mioblastos juntos vão formar o que a gente chama de miotubo, né? Então, olhando lá da esquerda para a direita, nós temos as células embrionárias, que vão se diferenciar em mioblastos. Esses mioblastos, logo depois, vão se diferenciar em miotubos. Você pode observar que esses miotubos, eles têm vários núcleos, cada um deles. Ali, no caso, está representado um só, né? Mas tem vários núcleos. E esses núcleos ainda são relativamente centralizados. Quando é que essa célula, né, precursora, esse miotubo, vai se diferenciar em fibra muscular madura? Exatamente quando ele terminar esse processo de fusão, produzir as proteínas que vão formar as estrias, daqui a pouquinho a gente vai falar delas, e posicionar os seus núcleos perifericamente, tá? Presta atenção numa coisa, o núcleo periférico não significa que o núcleo está fora da célula, ele está apenas na parte mais próxima à sua membrana. Bom, mas antes da gente seguir para o que está dentro da fibra muscular, vamos entender como que essas fibras vão formar o músculo. Então, cada fibra muscular, né, ela vai estar envolta por uma camada de tecido conjuntivo, que a gente chama essa camada de endomísio. Tá? Esse endomísio é tecido conjuntivo. E tecido conjuntivo, vocês devem lembrar, eles servem para fazer conexões entre diferentes células ou porções de diferentes células e tecidos, né? Essas fibras envoltas, né, elas vão formar um grupo de fibras, né, cada uma envolta por um endomísio, e esse grupo de fibras vai ser envolto por uma nova camada de tecido conjuntivo, que a gente vai chamar de perimísio, né? Esse perimísio, então, ele vai agregar um grupo maior aí de fibras, um grupo grande de fibras. O músculo inteiro também será envolto por uma camada de tecido conjuntivo, que a gente chama de epimísio, né? O que esses tecidos conjuntivos, o que essas camadas elas vão fazer? Elas vão unir todas essas fibras. Então, cada fibra ela vai estar unida a todo o músculo através desse tecido conjuntivo, né? Formado aí inicialmente pelos endomísios, depois pelos perimísios e, finalmente, o músculo todo, cada músculo envolto pelo seu próprio epimísio. É essa junção de todo esse tecido conectivo que vai, no final, formar o tendão, né? Como você pode observar ali na figura. O tendão que vai conectar esse músculo a um segmento ósseo ou a um outro músculo, enfim. Isso aí, né, já é uma outra parte.
tá? Então, essa daí é a estrutura do músculo esquelético. Bom, voltando então para a fibra muscular. Então, vamos lá. Então, toda célula tem sua membrana. Então, a gente pode observar ali, né, está meio transparente, nós temos a membrana da célula muscular. E a membrana da célula muscular, ela recebe um nome específico. O nome dela é sarcolema, tá? Então, a gente não costuma falar membrana da fibra muscular. Pode falar? Pode, está correto. Mas o mais técnico, né, é a gente chamar de sarcolema. Esse sarcolema, ele envolve, né, toda a célula, e você pode perceber que a célula muscular está quase que totalmente preenchida por uma série de tubos bem, né, finos, que a gente chama de miofibrilas. Então, você pode observar aqui no cantinho direito da figura, né, foi destacada uma miofibrila, mas você pode observar que existem vários cilindros desses que preenchem quase todo o espaço da célula, né? Então, quase todo o espaço da fibra muscular fica preenchido aí por essas miofibrilas. Bom, além do sarcolema, né, além dessa membrana, né, que a gente pode observar essa membrana ali, ela está desenhada em amarelo, né, com algumas proteínas em azul e outras em roxo, né, camada de fosfolipídios, enfim. Ali está a membrana. Na parte superior, marcada ali com quadrado, está uma estrutura que a gente chama de lâmina basal. Né? O que é essa lâmina basal? Essa lâmina basal, ela vai unir, né, essa fibra muscular com aquele tecido conjuntivo, né, que a gente tinha falado, o epimísio. Desculpa, o endomísio. Né? Ela é formada basicamente por uma série de proteínas, né, entre elas o colágeno, né, que normalmente é uma proteína que o pessoal fala muito relacionada com a pele, com a elasticidade da pele, mas é uma proteína importantíssima em vários tecidos diferentes, inclusive no tecido muscular. Bom, ainda dentro ali da fibra, o que eu vou encontrar? No sarcolema, né, que está representado aqui numa corzinha meio cinza, né, na imagem, você pode reparar que existem vários furos, né? Cada furo desse é uma entrada, tá? Que na verdade ela atravessa a célula. Ela é como se fosse uma espécie de túnel, né, que atravessa a célula no sentido transversal. E ele é chamado de túbulo T, ou túbulo transverso. Então, você pode observar ali, está representado em amarelo, né? Então, você vê que tem um furinho lá na membrana, né? Esse furinho atravessa toda a célula no sentido transversal. Cada túbulo transverso desse está ligado a dois retículos sarcoplasmáticos, que nessa imagem também estão representados em amarelo, né? Os retículos sarcoplasmáticos, né, e a gente chama de retículo sarcoplasmático, né, porque ele está ali no músculo, né, na fibra muscular. Cada retículo desse, né, vai ser um repositório de cálcio. Quando a gente for falar de contração muscular, é importante lembrar disso. O retículo sarcoplasmático é um repositório de cálcio, né, importante. E como cada túbulo T é cercado por dois retículos, né, nós damos a esse conjunto o nome de tríade. Tríade, né? É o nome dado ao conjunto do túbulo transverso e os dois retículos que estão ligados a ele. E você pode perceber também, né, que cada miofibrila ela é envolvida por esses retículos sarcoplasmáticos. Então, você percebe ali, né, que os retículos sarcoplasmáticos eles estão permeando cada uma daquelas miofibrilas representadas ali na imagem. E, né, a porção do retículo sarcoplasmático, que é mais próxima do túbulo transverso, a gente chama de cisterna terminal. Tá? Então, aquela porçãozinha mais próxima ali, a gente chama de cisterna terminal do retículo sarcoplasmático. Bom, aqui ó, a gente pode observar, né, chamando a atenção ainda, olha lá, o túbulo T, dessa vez está representado num azul mais clarinho, os retículos sarcoplasmáticos representados aí por um azul um pouco mais escuro, as miofibrilas estão aí, né, em destaque, né? A gente observa bem o destaque dela. Cada miofibrila dessa,
ela é formada por miofilamentos, tá? Cada miofilamento desse vai ser formado por um grupo de proteínas, que a gente vai falar daqui a pouquinho deles, tá? Mas um grupo de miofilamentos vão formar a tal da miofibrila, né? E essas estruturas que vão ser as estruturas responsáveis aí pelo processo de contração do músculo esquelético. Bom, então vamos olhar agora aqui para um miofilamento desse. Olha lá, está ali o miofilamento, né? Eu tenho na parte superior da imagem, eu tenho uma fotografia de microscópio, e na parte de baixo eu tenho um esqueminha, né? Para a gente visualizar um pouquinho melhor. Né? Essa figura aí é uma figura clássica. Então a gente separa aí, né? Lógico que isso é só uma parte, né, do miofilamento, né? Mas olha lá, você vai observar que ele tem bandas claras e bandas escuras, bandas claras e bandas escuras. Cada banda clara e banda escura dessa, né, que vai formar o que a gente observa na fibra muscular, né, como aquelas estrias, por isso músculo estriado. Né? Você vai observar também o seguinte, que eu tenho segmentos que são muito parecidos. Olha ali, se você observar, eu tenho na parte esquerda uma linha mais escura, né? Na imagem de cima, ela está em preto, né? Preto bem forte, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito da imagem. Essas duas linhas bem escuras, bem fortes, a gente chama de linha Z. E elas vão delimitar uma estrutura que a gente chama de sarcômero, ok? Então, eu tenho ali duas linhas Z que vão formar um sarcômero. A linha Z determina o fim de um sarcômero e o início de outro. Na imagem de baixo, né, ele está representado como disco Z, é a mesma coisa, tá? Esse disco Z está representado em azul, né, numa linha meio em zigue-zague. Né? Ela está bem fininha ali, mas acho que dá para observar, ela está escrita. Eu posso chamar de linha Z ou disco Z, isso não tem diferença. É mais comum você encontrar como linha Z, tá? Então, você pode observar ali, ó, que a linha Z, entre uma linha Z eu tenho um sarcômero. A partir da linha Z da direita, inicia outro sarcômero que vai terminar em outra linha Z. Do lado direito, a mesma coisa, ok? E eu tenho bandas claras e bandas escuras, né, que vão formar aquelas estrias. Essas bandas a gente chama de banda A e banda I, ok? No centro do sarcômero, eu vou observar que tem uma linhazinha também um pouco mais escura, né, que a gente chama de linha M. Então, essa é a estrutura do que a gente chama sarcômero. Em cada extremidade dele eu tenho uma linha Z, né? Eu vou ter as bandas claras e escuras, banda I e banda A, e eu vou ter no meio do sarcômero uma linha chamada linha M, ok? Vamos observar melhor aí numa imagem que eu vou mostrar a seguir. Então, olha só, aqui está um videozinho, daqui a pouco eu vou botar ele para rodar, né, onde eu tenho ali um sarcômero, né? Eu tenho lá, olha lá, eu tenho uma miofibrila, né, lá que está sendo tirada do músculo, e eu vou observar o seguinte, esse sarcômero, né, eu olhando para ele, eu vou observar que eu tenho filamentos que eu vou chamar de filamentos finos e filamentos que são chamados de filamentos grossos, né? E a contração ela vai se dar exatamente pelo deslizamento desses filamentos. E quando esses filamentos deslizam um sobre o outro, eu vou ter a diminuição da linha Z. Tá? Vamos observar aqui no filmezinho. Ele vai mostrar primeiro, né, os filamentos, né, e depois ele vai mostrar o deslizamento para a contração. Então, olha lá, o sarcômero, filamento fino, né, o filamento grosso e o deslizamento desse filamento diminuindo o sarcômero. Se você perceber, é óbvio que aqui ele está mostrando um sarcômero só, mas isso vai acontecer em todos os sarcômeros que estão, né, formando todas as miofibrilas, né, todas as estruturas internas da fibra muscular. E com isso, a fibra muscular sofrerá a sua contração, certo? O filamento fino, ele está diretamente ligado à linha Z, tá? Então, esse filamento é um filamento formado por algumas proteínas, a principal delas se chama actina,
A principal que eu digo aqui porque é a que tem maior quantidade. E o filamento grosso, né, ou filamento espesso, é o filamento formado também por várias proteínas, mas principalmente a que a maior quantidade é uma proteína chamada miosina. Então, o filamento fino, às vezes, em alguns livros, vocês vão encontrar com filamento de actina. E o filamento grosso, vocês vão encontrar com filamento de miosina. Isso não é muito correto falar, porque filamento fino tem como principal constituinte a actina, mas não é somente a actina. O filamento grosso não está ligado diretamente à linha Z. Ele está ligado indiretamente através de uma outra proteína chamada titina. Bom, então, só para a gente resumir. Então, nós vimos hoje que nós temos não apenas um tipo de músculo, nós temos 3 diferentes tipos de músculo, né? Nós vimos que a fibra muscular esquelética ela é formada a partir da junção de diversos mioblastos, que vão formar o miotubo, para depois formar a fibra madura, e por isso que ela tem vários núcleos. Nós vimos a estrutura do músculo esquelético, né? As fibras envolvidas por uma camada chamada endomísio, o grupo de fibras formadas pelo perimísio, e o músculo todo formado pelo epimísio. Nós vimos que dentro da estrutura da fibra muscular nós temos miofibrilas, e essas miofibrilas são formadas por sarcômeros, sarcômeros esses delimitados pelas linhas Z, cada sarcômero delimitado por 2 linhas Z. Bom, hoje a gente vai ficar por aí. Mais uma vez deixo alguns dos meus contatos para aqueles que tiverem dúvidas ou quiserem acompanhar, né? Eu espero que a aula tenha sido legal, tenha sido interessante e fico à disposição aí para a gente debater depois através aí do sistema, né, institucional, ok? Um grande abraço para todo mundo, fiquem bem, fiquem saudáveis, fiquem em segurança.